Chegou a hora da palavra de Deus, ao amor do Senhor. Deus, Ele não só nos ama, mas Ele prova. A mensagem hoje fala da prova do amor de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Eu me lembro de um cântico, eu ainda jovem, eu fui para um culto no lar. E eu cheguei atrasado nesse culto. Eu já tinha começado, geralmente eu chegava até antes. É um costume ainda jovem, mas cheguei atrasado. E a dirigente estava cantando um hino que eu nunca mais esqueci desse culto. Deus tem um plano em cada criatura. Sabe essa música? Ela estava cantando uma voz tão bonita. Deus tem um plano em cada criatura, não é? As aves, Ele dá o céu. Esse hino é tão bonito. Já ouviram esse hino? Já ouviu cantar? Deus tem um plano. Quem canta ele muito bem é o diácono Dario, mas ele não está aqui hoje. Mas ele deve estar no plantão trabalhando. Na verdade, você já ouviu isso, alguém dizer: Deus tem um plano na sua vida. Quem foi que já ouviu alguém dizer isso para você? Deixa eu ver. A maioria, né? Deus tem um plano na sua vida. E a gente fica esperando, quando é que esse plano vai começar? Está demorando? E na verdade o plano já está em ação. Deus já começou esse plano na sua vida. Só que a gente às vezes não percebe. A gente acha que o plano de Deus é quando está tudo bem, quando está mil maravilhas. E Deus às vezes Ele está trabalhando nesse processo. No silêncio Deus está trabalhando. Deus Ele tem esse projeto na sua vida. E eu fiquei pensando, né? Qual é a prova de amor que a gente está esperando que Deus dê? Pela fé, se a gente acreditar que Deus já provou esse amor para conosco, né? Pode colocar aí Romanos capítulo número 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Vamos ver um texto bem conhecido, né? E outros textos também que eu quero falar hoje sobre esse plano de Deus. Se você tem dúvida desse plano, que o Espírito Santo lhe ajuda a entender que esse plano já está em ação desde que você nasceu. Olha o que é que diz o texto. Prova de amor. Vamos lá, tudo lê? Mas Deus prova para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus prova o seu amor para conosco, pelo simples fato, se você acha que isso é simples, muito forte, Ele ter enviado o seu Filho. O apóstolo Paulo usa um argumento assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem lembra onde está esse texto? Romanos capítulo 8, versículo 31. É ou não é? Veja o 32. A gente decora muito o 31. Veja o verso 32. Romanos 8, 32. Veja, vamos lá todo ler? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O mais difícil, se você não sabia, impossível, Ele fez já. Ele já deu. As outras coisas é pouco. Agora a gente tem que entender isso. Quando a gente entender isso, que Deus já deu o melhor, o apóstolo Paulo passa do argumento maior e depois os menores. Quem vai te separar desse amor? Será a tribulação, angústia. Há muitas pessoas que estão distantes de Deus, irmãos. É uma pena. Não consegue nem assistir o culto. Conversa o culto todinho, mas não presta atenção mais à palavra de Deus. É uma pena isso. Às vezes as pessoas vêm tão pouco para a igreja, e quando vem a conversa rola. Vamos esperar ouvir Deus falar conosco. Se é que a gente crê que Deus fala, não é através da minha vida. Se você ler a Bíblia, Deus falou até de uma jumenta. Já ouviu falar isso ou não? Usou uma jumenta para um profeta. Usou um peixe para um apóstolo. Usou uma baleia ou um grande peixe para um desobediente. Tem várias formas de Deus falar. Usa um desemprego, usa um aperto. E às vezes a gente não percebe que é Deus tentando falar para a gente se voltar para Ele. Senhor amado, quero te agradecer nesta noite pelos textos que já foram lidos, ó Deus, e pedir que Teu Espírito Santo, a Tua presença, Deus, fale conosco, Deus, através da palavra, Deus.
A palavra, ó Deus, que não é do pastor. A palavra, ó Deus, que não é da igreja. Mas essa palavra é do Senhor. É a tua palavra, ó Deus, que aquece o nosso coração. Não é a boa dicção do pregador. Não é isso. Não é a experiência do pregador. Também não é isso. É o teu Espírito Santo que usa, Pai. Usa, meu Deus, quem o Senhor quer. E hoje aprove, meu Deus, mais uma vez eu subi nesse púlpito. Ao longo desses 25 anos, ó Pai, muitos domingos após domingo, quartas-feiras, matinais após matinais, já estou numa caminhada desses anos todos e, Pai, a Tua presença, Deus, é tão forte aqui, ó Pai, nesse ministério. E eu subo aqui com temor e tremor para falar desse plano, ó Pai, que começou lá no Éden. Quando o homem desobedeceu, o Senhor já tinha um projeto, um plano. E o plano envolvia o que o Senhor tinha mais de precioso, o teu único filho, para dar em resgate do homem caído, do homem pecador. E nesta noite estou aqui novamente, ó Pai. Não é uma mensagem desconhecida. Essa mensagem é conhecida demais, ó Deus. Mas eu quero te pedir a unção do teu Espírito Santo nesse momento, ó Pai. Para aqueles que estão na condição de ouvinte, para que todos nós possamos entender finalmente o que é que o Senhor quer da minha vida, o que Deus está querendo de mim. Às vezes, ó Deus, a gente chega a dizer: eu não aguento mais essa situação, mas o Senhor está permitindo a prova. O Senhor, na verdade, o Senhor quer aprovar, porque só quem tira da prova é quem coloca na prova. Ah, meu Deus, nos ajuda a entender o teu plano, ó Pai. A tua palavra diz: eu veio para buscar o que se havia perdido. O plano é de resgate, é a redenção através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ele é a nossa única esperança. Não há outra esperança se não for Jesus. E que nesta noite possamos entender. E se alguém ainda duvida desse plano, ó Pai, que teu Espírito Santo possa convencer. Porque a tua palavra diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e do teu amor, Pai. O Senhor nos ama, provou já esse amor, e o Senhor está querendo uma resposta de cada um de nós. Nos liberta, ó Pai, aquilo que precisa de libertação ainda. Eu creio, meu Deus, Senhor, o teu projeto em nossa vida continua, Pai. E a vida do justo, já citei esse versículo pela manhã, é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até esse dia perfeito. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, ó Pai. Todos nós pecadores. Mas, ó Deus, muitos de nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Pela tua infinita graça e misericórdia que nos alcançou. Obrigado, porque o plano é Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. Não nas boas obras, não no dízimo, não na oferta, não. É Jesus quem salva. É pela graça que somos salvos, ó Deus, mediante a fé. Nos ajuda a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém, irmão? O plano da salvação. Você sabia que nossos primeiros pais pecaram? O texto diz que no começo, no princípio, Deus fez tudo pelo homem, botou ele no melhor lugar, preparou o melhor lugar para o homem. E quando estava tudo bem preparado, Deus colocou o homem naquele jardim para desfrutar da perfeição da sua criação. E a gente sabe, lendo a palavra, hoje temos esse conhecimento, no capítulo 3 do livro do começo, aconteceu a queda do homem. Pode colocar aí, meu irmão, capítulo 3 de Gênesis, só para a gente ver o começo. E acreditem, que naquele momento, Deus já fala da redenção. Capítulo 3 de Gênesis.
Aqui fala da queda do homem. O homem caiu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Mas do fruto da árvore, disse Deus: para que não vai morrer se desobedecer. A lei da obediência: faça e não faça isso. Então a serpente disse à mulher: todo mundo sabe quem é a serpente aqui? Satanás, irmão. É o diabo, a antiga serpente, sedutora das nações, que engana, se possível, até os escolhidos. Olha o que a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Tudo do diabo é querer deturpar, confundir a mente das pessoas. Claro que você não vai morrer. Vamos seguir diante. Porque Deus sabe, olha o que é que o diabo disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto que não poderia comer e comeu. Depois que ela deu uma mordida, deu a quem também? Mordeu, olha como é gostosa. E ele fez o quê? Comeu. Agora eu queria falar, isso aí foi a queda do homem, né? Nesse texto fala. Deus aparece no jardim, lembra disso ou não? Versículo 7. Abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, desobedientes, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nada disso resolveria o problema da desobediência e do pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, a igreja pode ler? E chamou o Senhor Deus ao homem: onde estás? Parece que essa pergunta ainda hoje está ressoando. Deus à procura do homem. Homem caído, com a sua mulher, não conversava mais com Deus. Aí Deus, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A igreja pode ler? Deus perguntou: segura aí, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Uma pergunta que Deus faz, ele é uma série de perguntas. Onde estás? Onde estás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Aí Deus insiste em conversar com o homem. Vamos ver qual foi a resposta de Adão. Então o homem disse: a mulher que me deste, essa mulher, a culpa é tua, Senhor. Como se ele dissesse isso: foi a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus vai para a mulher. A igreja pode ler? Então o Senhor disse à serpente, tudo foi ela, né? Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre, e comerá pó todos os dias da tua vida.
porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Todo mundo sabe que essa profecia se refere a quem? A Jesus Cristo, a redenção. Mas Deus não ficou por aí não. Veja o que foi que Deus fez depois que ele falou com a serpente. Ele tomou uma atitude aqui. Vamos lá? O versículo da mulher. A mulher lhe disse: aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará luz filhos, e o seu desejo será para com o teu marido, e ele a governará. E a Adão ele disse: por ter dado ouvidos à voz da tua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, Deus fez o pacto com Adão. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas você obterá dela o sustento, durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora, lembra da roupa que ele fez no comecinho? De folhas. Deus faz outra roupa para ele, vamos lá. O Senhor Deus fez roupa de quê? Com as quais vestiu quem? Isso também tipifica ou simboliza o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, parece que aí reside todo o entendimento que o homem caiu e morreu. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos o tempo todo. O salário do pecado é a morte. E aqui, pensando nesse texto, eu gostaria que o irmão colocasse sobre a missão de Jesus Cristo em João capítulo 3, o verso 16 e diante. Vamos ler alguns versículos bastante conhecidos, mas queria chamar a sua atenção. O plano da salvação, a maior prova de amor de Deus, a maior prova de amor de todos os tempos. Não há maior prova de amor do que essa. Quando Adão tomou o fruto mordido por Eva e também comeu, ele assinou a sentença de morte. Aí você pergunta: como assim, pastor? É simples entender. Veja Romanos 6:23, a gente vai ler, a gente vai ficar utilizando a palavra para entender melhor. 6:23, muito conhecido, toda a igreja. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. O pecado tirou o homem do jardim, não foi ou não foi? Afastou, foi expulso daquela vida de comunhão que tinha com Deus. O pecado traz tristeza, dor, angústia e agonia, aflição, doença. Davi, ele diz isso quando ele pecou, ele disse que doeram os ossos dele. Eu envelheci de tão cansado. Aí tem aquela música muito bonita, não sei se é do grupo Logos. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, eu sei, de tão cansado. Por quê? Porque a tua mão pesava. A mão de Deus pesa, irmãos. O homem perde a paz, perde o sossego. Tem que ter o plano da salvação. O salário do pecado é a destruição, é a morte, é a família em crise, é a destruição do lar. O pecado. Adão e Eva pecaram, e infelizmente a morte veio como consequência o pecado. O texto diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12, coloca aí. Eu gostaria que a igreja prestasse atenção, esse plano de salvação e a situação do homem morto em seus delitos e pecado. Olha aí o texto. Portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o que, igreja? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Já não tem mais direito ao jardim, já não tem direito mais ao Éden, nem à salvação. Pessoas que vivem num pecado, vivem na vida do erro, vivem em desobediência ao Senhor. Não tem pecadinho e pecadão, é pecado, entristece a Deus, não deixa Deus como pai feliz. Tem muitos filhos deixando o seu pai triste, porque não são obedientes a Ele, não são obedientes. Nós falamos abertamente, nós somos filhos de Deus, mas como filhos de Deus, somos obedientes ao Pai? Ou nós somos do tipo que tem interesse do Pai só em pedir, como eu falei no começo, e não agradecer e não obedecer ao Pai? E aqui, meus irmãos, dentro desse estudo, nessa palavra, Deus tinha que fazer alguma coisa, mas Deus estava disposto a salvar o homem, nem que para isso Ele próprio tinha que vir aqui a esse mundo. Se fez carne o verbo e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. A gente vê isso em João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Houve um homem chamado por Deus, enviado por Deus, cujo nome era João, e João veio falar do Cordeiro, ele precedendo Jesus Cristo, falava daquele santo que viria para perdoar os pecados. Então ele veio trazer salvação, e o plano da salvação continua. Ele não enviou anjos, Ele enviou o seu filho. O seu filho pisou neste mundo mau. O seu filho caminhou na terra. O seu filho sofreu, pregou, ensinou parábolas. Você pensa Jesus Cristo, o que você acha Jesus Cristo contando aquela parábola do filho pródigo? Lembra? Foi ele que contou. Aquele pai da parábola, quem era ele? O próprio Deus. O filho mais novo, rebelde, que saiu de casa, esbanjou, era quem? É o homem na condição de pecador, longe de Deus. Parece que a história da Bíblia não é tão difícil de entender, é muito simples. Ele contava com simplicidade, e as pessoas diziam: ninguém fala como ele, porque ele fala como quem tem autoridade. A gente conhece, nós sabemos como estamos em falta com Deus, nós sentimos como estamos em falta com Deus. A gente quer culpar todo mundo, sai culpando gente da família, sai culpando todo mundo, mas não reconhece que somos nós que precisamos confessar e melhorar. O que é que eu estou esperando mais de Deus? Deus já deu tudo, Deus já fez tudo por mim e por você. Será que essa mensagem é difícil de entender? Quem deu crédito a essa mensagem, a pregação? O plano de salvação, o que foi que Deus fez? Você sabe, se eu perguntar isso aqui, prova. O que foi que Deus fez? Já viu a prova de amor. Mas o que Ele fez para salvar esse homem? Qual era o plano de Deus? O plano A foi Jesus, sempre foi único. Não tem plano B. O plano é Jesus Cristo, não tem outro plano. Não enviou anjos, Ele envia pregadores, Ele envia servo dele, envia profeta de madrugada, contando história, falando de salvação. A um povo que não perguntava por Ele, a um povo distante Ele se interessava. Eu não sei se você tem ideia, Deus se interessa por você, eu não sei porquê, mas Ele se interessa por mim e por você. Não sei porque Ele nos ama tanto. Por que ama tanto assim? Lázaro cantava aquela música. Eu não sei porque o Senhor me ama tanto assim. Eu não sei porque o Senhor insiste comigo. Às vezes eu converso com o Beto, e Beto diz assim: pastor, era um plano falido. Ele diz isso sempre, quando ele está, e Deus apostou em mim, Deus viu, não sei o que foi que Deus viu em mim. A gente não sabe por que Deus nos ama, porque não merece, nem eu mereço, nem você. A Bíblia diz que Ele olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. Escute, nenhum sequer. Mas Ele mandou o pregador, Ele mandou o seu próprio filho. Sabe o que o pessoal fizeram com o filho de Jesus? O filho de Deus? Vamos ver, vamos ler na Bíblia, né? O plano da salvação, João 3,16, todo mundo conhece. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Não é dessa morte que eu e você vai passar, porque nós vamos, mas Ele está falando aqui da morte eterna. Escute, plano mediante o qual seu filho, sabe qual era o plano? Meu filho vai dar a vida por você, pecador como nós somos, o meu filho vai morrer por você. Será que a gente acha isso pouco? É pouco o que Cristo fez? Ele daria em lugar pelo pecador,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já falei aqui nesse púlpito que eu fui ali no Arrudão, lá do Santa Cruz. Vi uma mensagem forte de Frank Graham pregando ali, e vi muitas pessoas se convertendo. E sabe qual foi a mensagem dele? Ele não saiu nem um minuto de João 3,16, falando desse amor. Se o homem não entender esse amor, não vai ter salvação, porque a salvação é o amor de Deus para quem não merece. Nós não merecemos, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Porque tu me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Você não merece, não fique desapontada. Você não merece, merece a morte. Mas Deus, Ele dá oportunidade. Agora escuta, viu? Escute aí. Dessa forma, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador é perdoado e tem vida eterna. É simples assim. Veja João 5,24 a isso. João 5,24. Uma certa vez um colega meu chamado Henrique, ele é presbítero das Assembleias de Deus. A gente caminhou muito junto quando era jovem. Hoje ele é presbítero e graças a Deus está firme mais do que nunca. Olha o que foi que Jesus disse aqui, ó. Em verdade lhe digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra. Esse ouve aqui é quem obedece. Ouvir todo mundo ouve, agora obedecer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida e não entrará em... Mas passou de quê? Aí Henrique, ele dizia assim: Samuel, nem eu era pastor, nem ele, a gente jovem, 20 e poucos anos. Vamos entregar literatura aqui na URB, onde a gente trabalha. Bora. Tem um negócio que a gente começava a entregar. Aí uma vez ele foi entregar alguém, ele era muito consagrado, e alguém disse assim: para que você está me dando isso? É porque eu quero que você entenda o plano de salvação de Deus na sua vida. Ele fez: você vai ler ou você vai pregar? Aí ele fez: eu vou pregar. Aí começou a pregar no corredor. Eu fiquei olhando de longe, deixei lá, e ele pregando, e o pessoal olhando para o rapaz olhando para ele, quem estava ouvindo. Aí o cara: eu entendi. O que é que eu faço agora? Ele fez: levante a mão. Eu acho que ele via muito isso na igreja, né? Mas o rapaz estava junto dele. Aí daqui a pouco eu vi o rapaz com a mão levantada. Aí ele achou: pouco, levanta a outra. Aí eu disse: ele está sendo muito exigente. Ele lavou as duas mãos, rapaz. Aí ele disse assim: agora eu vou orar, fique de joelho. O rapaz ficou de joelho, ele orou. E aquela vida se entregou a Jesus Cristo. Aí ele chegou e disse: eu nem acreditei. Ele pregou e não acreditou o que aconteceu. Jonas pregou e não acreditou que aquela cidade tinha convertido. Porque nós não temos, o poder pertence ao Senhor. É Jesus quem salva não é pregador. Quem salva não é mensagem, quem salva é Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o plano de Deus já está efetivado. O plano de Deus é Jesus. Se isso não anima você, o que é que vai animar? Ele já deu, Jesus deu seu sangue, derramou na cruz do Calvário. De hoje a hoje a gente está aqui ministrando a ceia, se Deus permitir. Aí ele fala do sangue, toda vez isso não é. Esse pão representa o corpo que é dado por vós. Fazer isso toda vez em memória de mim. Toda vez que você comer desse pão e beber desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, será réu e culpado do sangue do Senhor. Portanto, o homem examina a si mesmo. Irmãos, só que hoje a gente não está mais buscando a dimensão espiritual. Sabe o que a gente, pensamento qual é? É o aqui e agora. O investimento é só para aqui. Não pensa nas coisas de Deus, nem tirar que aquelas pessoas estão cambaleando para o inferno, que não entendem o plano da salvação. E Henrique disse: levante a mão. Eu disse: mas tu podia levantar a mão? Tu perguntava só se ele aceitava. Ele disse: sim, tu orava. Ele fez: não, mas eu senti de pedir ele levantar a mão. Na igreja tem uma multidão, tem mais gente, a gente faz, se identifica, a gente pede que faça um sinal. E ele sozinho com o rapaz pediu, o rapaz fez. Aquele rapaz estava com sede de salvação. E naquele dia encontrou a Cristo. Hoje eu estava no meu gabinete, saiu o diácono Charles, chegou, subiu com a irmã, com o nome dela, Charles. Irmã, parece que é Cristina, né? Cláudia. Eu não sei se ela está por aqui agora à noite. Parece que não. E Cláudia veio jovem, bem jovem, entregou a vida a Cristo lá no gabinete. Orou eu, o diácono Charles e o diácono Claudion. As pessoas já vêm. Muitas vezes nesse ministério, sabe o que eu fazia? Antes de eu pregar, eu dizia, depois que o grupo cantava, como cantou bonito mesmo. Aí eu: quem é a pessoa que quer aceitar? Oxe, num instante aceitava.
Nem tinha pregado. Eita, pastor, hoje está forte, hein? O senhor nem pregou, já está se convertendo gente. É porque muitas pessoas já vêm decididas, sabem que está no caminho que não está agradando a Deus e tem que se voltar depressa. Estão no erro, estão no pecado, e o plano de salvação Deus já fez, já enviou Jesus Cristo. Deus nos ama com amor eterno, amou tanto que se dispôs a dar seu Filho ao mundo e passar a agonia da cruz. A agonia, a mensagem da cruz fala de amor, de sofrimento por mim e por você, pelos nossos pecados, no madeiro. Quem não viu essa música, os mais antigos? Foi na cruz, onde um dia ouvi meus pecados castigados em Jesus. É antigo, viu? Foi ali pela fé que meus olhos abri, me alegro em sua luz. É lindo esse hino aí. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu o nosso Jesus. Mas o que aconteceu? Eu surdo me converter-me. Olha, irmão, tem pessoas que não querem mudar, não quer mudar, não quer uma vida nova. Apareceu uma pessoa lá ontem no bazar. Disse: eu sou o pastor Samuel Bernardo. Sou eu. Aí falou de um colega pastor. Disse que esse pastor começou a pregar para ele de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde. E disse que esse pastor levou ele para a casa dele porque ele queria conversar sobre o plano da salvação. E o pastor ficou mostrando todos os textos possíveis a ele. E ficou na sua casa e chegou na hora do almoço, que ele chegou de 8 horas da manhã, almoçou lá. E foi tão ousado, disse: pastor, eu não consigo largar a cerveja, que eu sou viciado. Aí o pastor: eu estou aqui com a cerveja ali, eu posso tomar cerveja na casa do pastor. Aí o pastor: tome. O pastor estava querendo falar de Cristo. Ele tomou a cerveja na casa do pastor. Depois ele disse ao pastor: pastor, eu posso botar essa outra na geladeira? Ele falou: coloque. E eu escutando tudo isso no azar ontem. E o pastor falou. Ele disse que foi de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. E no final ele falou: não quero não, eu entendi tudo, mas não quero não. Eu vi falar que o senhor também prega muito, eu quero ouvir o senhor, mas não vou levar você para minha casa para passar esse tempo todo. Eu peço a Deus ter misericórdia de mim, sabe? Quando ele disse isso, eu disse: mas você quer ir lá em casa para conversar esse tempo todinho? Irmãos, você pode pregar de derramar sangue, quem não quer, não quer. Anda atrás daqui, vai pecar, está no erro. Depois desculpa, que o mundo está contra mim, ninguém gosta de mim. É você que vive no pecado. Mas tem púlpito que não quer dizer isso. São pessoas que fazem a opção de ficar na mentira, viver uma vida errada, e culpa pai, culpa mãe, culpa avó, e culpa todo mundo. Mas é você, somos nós. Por que será que Davi era um homem que era tão amado por Deus? Eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos, e o que o Senhor fizer comigo está bem feito, porque o errado aqui sou eu. Você nunca viu isso na Bíblia? O que foi que o filho pródigo disse quando se converteu de verdade? Eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um empregado teu, eu não mereço. Aí o pai fez festa. A gente nunca confessa, sempre tem alguém errado, tipo Adão, foi a mulher, foi a serpente, mas nunca se acha que é culpado. Eu sou bonzinho. Aí Jesus vai olhar para a tua cara, para a cara não, que olha para a cara, olha o teu coração e vê: só tem um que é bom, é Deus, e tu vai se converter. Ou você pensa que se converter vai ter uma chance, vai ter um purgatório, vai ter... Não tem nada disso não, é céu ou inferno. Eu estou preocupado com alguns púlpitos hoje que não falam mais do inferno, porque a Bíblia fala do inferno, de pessoas que viviam dentro de igreja, religião, mas vivia com a vida errada. Quando Jesus disse àquele jovem que vivia da igreja: te falta alguma coisa? Ele ficou que ele só pensava em material, em dinheiro. Tem gente que vive e respira dinheiro, dinheiro, dinheiro toda hora.
falta alguma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres, terão tesouro no céu. Jesus tocou na fraqueza dele. Tem um colega meu chamado, deixa eu dizer o nome dele não, que ele já faleceu. Ele disse que na casa dele ninguém gostava dele direito, nem a mulher, nem os filhos, mas no dia do pagamento até o cachorro ele se sentia diferente, que ele chegava. Eles parece que sabia, quando os cachorros chegavam, ele... Shh. A mulher, querido, eu fiz uma carne gostosa. Ele, olha, papai, eu te amo. Naquele tempo a gente recebia dinheiro assim, ó. No meu tempo é um pouquinho passado, eu recebia no envelope o dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo. A empresa pagava a gente dinheiro. Acho que os jovens nem sabem disso, é um escândalo, né? Não tinha Pix, nem saía Pix não tinha nada. Chegava no final do mês, ficava na fila lá. Eu mesmo fiquei na fila. Aí tinha um envelope, alguém recebeu dinheiro assim, dinheiro mesmo na mão. Ah, os mais antigos sabem isso, né? Ficava na fila, aí eu contava na hora assim, entendiam, né? Quando chegava a Marisa, ficava feliz também, Maria ficava um pouco contente. Ela ficava contente, ela foi lá para fora, então deixa quieto lá. Mas esse disse assim, olha, hoje eu vou tomar todas, vou tomar cachaça. Esse cara endoidava, pegava o dinheiro e fazia assim, ó. Ele fez bamburim, porque estava louco já. Porque ele disse que na casa dele a filha tudo só amava o dinheiro, nunca amou o pai, só amou o dinheiro do pai. Pense numa geração miserável, interesseira. Ele faleceu na Covid. Sabe qual é a data de nascimento dele? Por isso que marcou muito minha vida. 24 de novembro de 1963. Toda vez quando eu fazia aniversário, ele fazia no mesmo ano, no mesmo mês e no mesmo dia. Eu disse, tu faz aniversário igual comigo. Ele fez, não é, rapaz? A gente morreu na Covid agora. Forte. Foi embora. Olhe pela família dele, Djalmir Herculano. O que eu estou falando aqui, Deus sabe. Meu colega. Eu falei muito de Jesus a ele. Mas eu não sei o segredo. Ele nunca confessou. Veja o que a Bíblia diz no versículo 17. João 3,17. Eu estou explicando isso aqui. Presta atenção. É o homem que não quer. Vê se não é. Em verdade, em verdade. Não, isso aí não, já li. João 3,17. Pelo amor de Deus. Estou empolgado, mas eu estou com a cabeça, está funcionando, né? Não é assim não, já vou repetir, não é nada disso. Menino, cadê esse menino ali? Presta atenção, menino. Oxe. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Jesus quer salvar. Mas olha o que acontece, verso 18. Quem nele crê não é condenado. É muito claro isso. Agora, mas quem não crê, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é a condenação? Vamos todos ler? A condenação é esta. Tem gente que não quer saber de Jesus. Tem até nome de crente, mas não quer saber de Jesus. Não quer saber da obra dele. Ah, se você for dizer que não é crente, vai ofender, viu? Não, eu sou crente. Mas cadê que não faz nada pelo Jesus? Jesus outra vez, por que você me chama de Senhor, Senhor e não me obedece? Por que você diz que está comigo toda hora e vive como se não existisse? O pior ateu, o ateu, à toa, é aquele que diz crer e não vive como se Deus não existisse. Mas veja o que é que ele diz mais. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta o quê? E não se aproxima de quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Vê se Adão não se escondeu e ele Eva. Agora, quem pratica a verdade faz o quê? Se aproxima da luz, para que as suas obras sejam, porque são feitas em Deus. Irmãos, tem gente que não quer nada com igreja. Irmão, vai para a igreja, vou ver se vou. Vai chover, vou não. Não quer, não tem uma vida com Deus. Bazar, acho que estou louco passar a noite toda, o dia todo naquele sol quente batendo no pau. Mas esse pessoal tão é doido.
Tem pessoas que não entendem o mistério de servir ao Senhor, a alegria de servir ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E aqui, meus irmãos, o amor eterno de Deus foi rejeitado. Rejeitaram a Cristo. E eu queria já chegar à conclusão, mas ainda não, explicar alguma coisa a vocês. Sabe o plano da salvação? Nós precisamos fazer. O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu quero ser salvo, eu desejo salvação. O que é que eu preciso fazer? A Bíblia tem uma resposta. A gente já viu a nossa condição, pecadores. O que o mundo mais tem, já tem naquele tempo de Cristo, tem mais hoje, é religioso. Religioso está assim, ó. Você sabia disso? O que tem de religioso? Paulo, quando foi pregar lá no Areópago, ele disse: em tudo eu vejo que vocês são religiosos, porque tinha Deus para tudo, e tinha até um Deus desconhecido. E Paulo falou sobre esse Deus. Mas veja aqui, a parte final de Romanos 6:23, acerca da vida eterna, é de que ela é um dom gratuito de Deus. É de graça a salvação, é pela graça, ou seja, é um presente para cada um de nós. Você sabia que Deus já mandou esse presente? A gente tem rejeitado. E o que nós temos que fazer então? Aceitar. Pastor Davi Minho, deixa eu falar de um pouquinho, só rapidinho. Ele pregava de manhã para os filhos dos crentes, porque ele dizia assim, que filho de crente, uma menina dizia, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não, é cretino. Precisa se converter. E ele pregava para eles. Pregava a salvação. Fui um dos que levantei minha mão. Minha mãe está aqui, mamãe sabe disso. No domingo pela manhã eu levantei e fui lá na frente, aos 13 anos, em lágrimas, porque eu nem acreditei que um dia eu ia lá na frente. A igreja é muito maior do que essa. Eu nem acreditei quando eu já estava lá na frente. Foi uma mensagem no domingo pela manhã. Veja aqui, o que é que tem que fazer? Aceitar. E ele no final diz assim: quem quer aceitar Jesus Cristo como seu... Nem pense que ele pregava gritando, bem tranquilo. Quem deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a igreja pode orar, ele dizendo, quem é a primeira pessoa? Oxe, convertia muita gente, cada um com o seu estilo, com a sua forma, mas ele falava da salvação em Cristo Jesus, em nenhuma outra salvação. Coloca aí, Atos 4:12, foi uma palavra de Pedro, Atos 4:12, é 12 mesmo, vamos ver se é, vamos lá, pronto, vamos lá? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu só quem salva é Jesus Cristo. Não tem nome da mãe dele, nem é Jesus quem salva. Em nenhum outro há salvação. Meus queridos irmãos, além de aceitar Jesus, já aceitou, ótimo. Não é só aceitar não. Agora tem que exercitar a nossa fé. Ah, eu aceitei a Cristo, tá. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Exercite a sua fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, capítulo 2, versículo 8 e 9. Sabendo tudo isso que você sabe hoje, eu tentei me esforçar para explicar naturalmente. É como uma mensagem quase tipo estudo. Tentei mostrar que o homem não tem condições. Pastor Paulo Brasil, doutor Paulo Brasil, ele é doutor em teologia. Ele dizia o seguinte: nunca vi um morto dando opinião, enquanto a pessoa dá vivo dá opinião. Depois que morreu, o morto não fala. Assim é um homem distante de Deus, ele está morto. Só confessa que Cristo é o Senhor depois que o Espírito Santo fala no seu coração. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Meus irmãos, sabendo que o homem não é justificado por obra da lei, é pela fé. Assim a salvação não depende das nossas boas obras. É porque eu vou dar oferta para comprar telha? Esqueça isso, para salvação não tem isso não. Se você der, até a igreja Deus usou você, mas para salvação não. A salvação é a graça do Senhor. Não é pelas obras. O plano de salvação, a maior prova de amor de todos os tempos, é em Cristo. Quando Adão tomou o fruto e mordeu também o que Eva tinha feito, ele comeu e morreu, porque ele desobedeceu.
Não tem nada envenenado. O veneno está na desobediência. Insistir na desobediência a Deus. Saber da verdade. E a Bíblia diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Eu perdido pecador. Coloca esse hino aí, a gente vai cantar ele. É o hino 46 do cantor cristão. O salário do pecado é a morte, EBT. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, então todos pecaram, todos morreram. Sabe como é que você tem vida? Só Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e o que mais? Jesus é vida. E ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham como? Abundância. Ontem eu preguei umas 12 mensagens ali lá, e alguma pessoa batendo nas minhas costas. Eu quero aceitar. Ah, é? Bota o nome aqui. Fazer uma oração por você. Porque agora imagina quantas pessoas passaram o dia todinho. Compreende? Como nem todos obedecem. Vamos cantar essa música, Lídia. A igreja fica em oração, cantando, orando. Veja como é linda. Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. É simples assim, é Jesus. Cristo me amou, e Ele liberta também, e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, sim, Cristo Salvador me transformou. Segura aí, segura aí. Paulo escreveu assim: quem está em Cristo, nova criatura. Agora é uma nova criatura. Como é que é possível uma pessoa dizer que está em Cristo e não faz nada que Cristo manda? Como é que pode? Me explica isso. Diz que é de Jesus, mas não faz nada do que Ele manda. Aí esse cantor aceitou a Cristo. Veja o que ele fez com a vida dele agora, depois que aceitou a Cristo. Segunda estrofe. Minha vida todo eu quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, e o seu amor cantar. E agora vou fazer o que? A mensagem compreende? Eu agora serei uma pregadora, um pregador. Não fala nada, não diz nada. Qual foi a transformação? Venham todos já fruir a salvação. Segura. A igreja pode ficar de pé. Toda a igreja de pé. A gente vai cantar o coro encerrando. Cristo me amou e Ele ama você ainda. A gente sabe que o amor, esse verbo aí no João 3,16, está no pretérito perfeito, né? Mas tem uma forma no grego, auristo, diz que esse amor, ele não só amou, ele continua amando. Deixa eu dizer uma coisa a você: ele não só amou, ele continua te amando. Ele continua te amando. Olha, ele não só amou no passado, ele continua te amando. Parece que amor não ama mais, ele continua te amando. E a pergunta é muito simples. Eu sei que os púlpitos hoje, a igreja quer animar, promete casa, promete carro, hoje vai ter um emprego, vai ter promoção. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada, irmão. E é simples assim: ou você aceita ou você não aceita. Tem que jogar a cadeira, tem que fazer o quê? Eita, o culto foi animado. O culto é bom quando fala do amor de Deus, fala da salvação que só Cristo pode fazer. E eu queria que a igreja agora orasse. Incline sua cabeça. Não olhe para mim mais, olhe para Jesus e ore por alguém que entrou aqui, está precisando confessar a Jesus como Salvador. Está precisando muito. Tem um hino que diz: tão perto do reino sem salvação. Não tomou decisão ainda, mas essa pessoa chegou até aqui hoje. Como foi? Foi Deus que trouxe.
porque Deus quer te salvar. E a pergunta é tão simples. Vou fazer como o pastor Davi em memória. Quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Quem está afastado e quer voltar? Faça um sinal daqui que eu vou dizer: Deus te abençoe. Onde é que está a primeira pessoa? Corajosamente: Deus te abençoe. Amém, meu filho. Tem a segunda pessoa? É simples, não precisa vir aqui à frente não. Deus abençoe. Amém. Tem a terceira vida. Deus falou com você, é simples assim. Quem te aceita tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas um casal, um jovem, você que chegou até aqui, Deus tem um plano na tua vida. Lembra quando eu comecei? Você aceita esse plano? Esse plano é salvação eterna. Onde está a terceira vida? Faz um sinal bem forte assim, ó. Porque você não veio aqui por acaso. Olha, Deus te abençoe, minha filha. Aqui uma Junior. Me lembro, juniores entregando a vida a Cristo. Tem a quarta vida. Você vem aqui à frente. Ou você pensa que esse chamado não é para você? Deus está te chamando já faz tempo. Quem sabe tua mãe, teu pai vem orando por você. Será que tem a quarta pessoa? Tem coragem? A gente vai cantar o coro: Cristo me amou e te ama ainda. Se tiver, faz um sinal. Quem é a quarta pessoa? Sou eu, pastor. Vamos lá? Cristo me amou e te ama muito ainda. e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, Isso. o seu querer. Sim, eu tenho certeza. Sim, Cristo Salvador me transformou. Quero encerrar. Mais uma vez, por favor, ore. Estou encerrando. Ainda são 10 para as 8. Estou encerrando. Quem é você que já é crente faz tempo que você crê? Frequentou igreja, tudo mais, mas por algum motivo, alguma chateação, deixou. Jesus te ama. Não olhe para o homem, olhe para Jesus, que Ele tem um plano na tua vida. O homem falha, o homem, por mais perfeito, firme que ele esteja, é pura vaidade. Eu não vou me cansar de pregar isso nunca, porque eu sou falho. Todos nós somos. Mas por que você não volta? Você é muito amado por Deus. Eu poderia já encerrar, já tem 3 vidas, que bom. Mas tem você que chegou aqui, não foi por acaso. Deus trouxe você aqui hoje. Foi Deus que trouxe você. Você quer se entregar à quarta vida? Quem é você? Em nome de Jesus, tem uma igreja orando por você agora. Faz um sinal bem forte, porque você sabe que Deus está falando contigo. Tu és um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Por que se afastou? Deus está chamando você de volta. A igreja em oração, em nome de Jesus. Quem é você? Para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo hoje estava convergindo para você não chegar aqui hoje. Mas você percebeu que aconteceu algo, não estranho, é um milagre. Foi Deus que te trouxe aqui. E você, quando viu, já estava aqui. Dia de chuva, você vem para a igreja. Foi Deus que te trouxe aqui. Dia de chuva. Agora, eu não posso. A Bíblia diz: é para quem crê. Tem a quarta pessoa. Igreja ora. Tem alguém aqui numa luta tão grande, mas Deus está chamando você, porque você é um escolhido do Senhor. Para a glória de Deus, estamos orando pela tua vida, e Deus pode libertar você. Você diga assim: eu não vou conseguir não. Mas não é você que vai fazer a obra, quem vai fazer é Deus. Você tem que se entregar ao Senhor. Não é você que vai conseguir, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Você já entendeu tudo, né? Então não precisa explicar mais. E eu pergunto pela última vez que eu vou orar agora: quem é a quarta pessoa? Ah, que bênção, tá ali os dois, né? Amém, amém. Deus abençoe. 2 vidas ali, né? Que bênção. A gente está aqui para orientar, para orar. Se algum motivo você não fez isso hoje, não deixe para amanhã. Em casa, no caminho de volta: Senhor, eu entendi tudo, mas eu não tive coragem. Mas eu quero, entre eu e o Senhor, a partir de hoje,
eu quero ser fiel e quero voltar para ti. Faz isso, porque Deus te ama. Obrigado, meu Deus, pelo plano da salvação. Obrigado pela prova de amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite pregamos aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, do perdão, da redenção, da graça, da misericórdia. E aqui a igreja agradece pelo teu grande amor. O Senhor nos amou tanto, 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 que deu o seu próprio Filho, ó Pai, por cada um de nós. Não merecemos, ó Pai, mesmo assim o Senhor nos ama. Obrigado por essas vidas. O Senhor chegou a dizer: deixa vir as minhas criancinhas, não impeçais, porque delas são o reino dos céus. Obrigado por esses adolescentes, ó Pai, que levantaram a mão, 5 deles, para a honra e glória do teu santo nome. E aqueles, ó Deus, que entenderam a mensagem, estão resistindo. O Senhor tem um projeto nessa vida. Faz um milagre, ó Pai, porque o maior milagre hoje, ó Pai, não é a casa própria, não é carro, não é nada. O maior milagre é uma vida transformada pelo poder do Evangelho, ó Pai. Infelizmente, o mundo hoje está distante, mas eu creio que nessa noite o teu Espírito Santo falou com cada de nós. Leva-nos em paz para nossos lares. Nos dá uma semana na tua presença. Se da tua vontade for, eu creio que estaremos aqui amanhã às 6 horas da manhã, agradecendo pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua conduzindo tua igreja nesse amor, na alegria de pregar a tua palavra, de orar, de buscar a tua presença, Pai. Desperta os que estão dormindo. Desperta os que estão dormindo, ó Pai, enquanto é tempo, para que possamos te buscar. Obrigado por essa noite, pelas vidas que se voltaram, pela tua misericórdia e pela tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Uma excelente semana para você. Deus abençoe a todos.